Então, oficialmente, né, agora boa tarde a todos. Fico muito contente de estar ministrando, né, esta aula falando a respeito um pouquinho sobre a certificação e a, a certificação, né, o RSCP, né, o reconhecimento de saberes e competências profissionais, em especial nesta unidade curricular 2 que trata, né, da parte da legislação, né, que a gente faz um caminho histórico de como chegamos até aqui. Então, o nosso assunto principal, claro, né, é o ressaber. E antes de começar isso, eu gostaria então de pedir, né, a licença de me apresentar para vocês. Caso a gente não tenha ainda, caso algum de vocês não tenha acessado, né, aquele material da aula inaugural, então gostaria de falar um pouquinho de mim aí para vocês saberem, né, que também eu sou um estudante desse assunto, né? Então eu sou formado em engenharia de produção mecânica, atuo, né, como professor da mecânica aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus Xanxerê, no oeste de Santa Catarina. Então trabalhei com indústrias da metalmecânica, trabalhei como técnico de telecomunicações, fui professor no Senai antes de ser professor aqui no Instituto Federal, onde eu atuo desde 2011 e tive duas experiências com o Certifique. Então, em 2016 e 2017, nós buscamos a certificação de soldadores. Então, profissionais aqui na nossa região que já trabalhavam muito tempo com soldagem, né, nos procuraram quando nós abrimos essa oportunidade para a comunidade profissional, e a gente teve uma surpresa muito boa, né? Uh, a maioria deles concluiu esse processo com êxito. Então tivemos aí, eu acho que um caso no primeiro ano e dois casos no segundo. Não tenho bem claro agora na memória esses números aí, mas então tivemos aí 70 e poucas, 72 pessoas, se eu não me engano, que foram certificadas por esse processo de certificação que aconteceu em 2 anos, né, para processos diferentes. Então, o primeiro foi um processo de soldador MIG-MAG e o segundo para soldadores que trabalhavam com o processo de eletrodo revestido. Então, são dois equipamentos, né, dois processos diferentes aí que a pessoa consegue começar, né, a vida profissional, se for pelo caminho acadêmico, né, pela escola, consegue concursos de qualificação. Então são cursos que trazem aí um bom rendimento aí para quem se profissionaliza na área, né? Pode ter uma chance aí de profissional muito bacana. Então, como, né, eu participei desses processos, eu comecei a estudar um pouquinho a respeito do Certifique nas oportunidades que eu tive. Então, eu fiz uma pós-graduação aqui pelo Instituto Federal mesmo, de Santa Catarina, que é a formação pedagógica para a docência na educação profissional e tecnológica. Eu senti falta de saber a história da educação profissional, e em 2017, né, quando eu estava concluindo essa formação, eu eu fiz o meu trabalho em cima da oferta do Certifique Soldador MIG-MAG aqui no campus de Xanxerê. Então, fiz uma comparação entre os custos, né, que ah, o Certifique é, o Certifique tinha para a instituição e os custos que um curso naquela mesma área teria para a instituição.
Então foi uma coisa assim mais voltada, né, para para fazer uma comparação mesmo de vantagem, uma vantagem dentro, né, do CONIF. Então a gente sabe, né, que o CONIF quando faz as regras para distribuir, né, aquele montante entre os institutos federais, o número de matrículas é importante, e eu fiz alguma comparação assim com esses números que o CONIF passava para a gente, e que o, 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 a rede Certifique, né, mostrava que tinha vantagens em cima de um curso, lembrando, né, que isso daí foi meramente para fazer uma comparação entre custos do Certifique e custos do curso regular. Então, eu comecei a buscar informações aí nesta área, e depois, quando fui fazer o mestrado em educação, eu busquei também estudar a respeito do reconhecimento de saberes e competências, e o título, então, da, da minha dissertação foi Desafios do Reconhecimento e Certificação de Saberes e Competências Profissionais no Brasil. Então, nós resgatamos, né, as memórias ali dessas duas experiências, comparamos com outras experiências que tivemos, né, no Brasil, e em alguns autores que falam sobre reconhecimento de saberes no mundo, né? Fizemos aí uma breve comparação, tá? Como eu falei para vocês, né, a gente, dentro do módulo 1, temos aí a unidade 1, que o professor Olivier e o professor Vollinger tratam com maestria, né, a epistemologia, a estrutura da educação profissional, e acompanhando ou quase dando sequência, né, a, a essas informações todas aí, vem a certificação de competências no Ressaber. E a gente abre, né, assim, a gente prepara o solo, né, para a sementinha do projeto de certificação profissional, né, o projeto pedagógico de certificação profissional. Então, a nossa unidade curricular, ela tem 3 livros. O primeiro livro, então, ele pretende, né, mostrar assim o que é o RSCP, como que ele se desenvolveu, né, no mundo, depois como que ele começou a se desenvolver no Brasil, e por último a gente fala do Ressaber. Agora, aqui no próprio PPC do curso mesmo, dessa nossa formação, nós hoje participamos de uma oficina que foi planejada, né? Então, os saberes do nosso projeto, ele trata primeiramente, né, da portaria do Ressaber. Então, esta portaria é o mais importante para nós planejarmos, né, como que serão esses processos. Mas essa portaria, se eu tivesse fazendo um projeto, né, esse daqui seria o meu objetivo geral. E esses outros 3 tópicos que eu apresento aqui embaixo, né, eles auxiliam essa portaria, ou melhor ainda, né, elas dão a base, né, para essa portaria aí. Quem e como avaliar para certificar. Então, essa é uma preocupação das pessoas que criaram este projeto de curso, que são essas oficinas que estamos participando hoje. É muito importante definir quais são essas instituições, essas pessoas que farão a certificação, e como que a gente vai fazer essa certificação, né? Quais são os meios, os métodos para isso. Depois a gente tem uma discussão a respeito do Sistema Brasileiro de Certificação de Saberes e Competências, que a gente vai encontrar ali no livro 2, né? E, muito importante, né, o Ressaber no SISTEC. Então, quando a gente trata dessa certificação,
nós temos a dificuldade da nossa população em receber uma ideia nova nesse sentido da educação, ou principalmente da educação profissional. Então, como a gente pode fazer com que essas certificações elas sejam reconhecidas nacionalmente? Como que eu posso garantir que não vai haver fraudes? Como que eu consigo fazer tudo isso? Atualmente, nós temos uma grande vantagem, né, do desenvolvimento das tecnologias informacionais aí que tratam de assinaturas digitais, né? E esses documentos eles são provados digitalmente através de um código. Então a gente consegue, né, no Sistec, transformar, né, esta nossa certificação em algo que seja nacional, que seja idôneo e que evite, né, qualquer outro tipo de fraude. Então, esses 4 saberes aí é o que a gente busca, né, deixar bastante claro durante essa nossa unidade curricular. Agora, foi falado isso lá na unidade curricular da epistemologia, né? Mas gostaria de reforçar aqui com os colegas, né? Com os colegas cursistas, que alguns pontos são fundamentais, né? Para a gente buscar o reconhecimento de saberes e competências. Alguns autores têm buscado essa origem, né, ou essa fundamentação a partir da educação, da diferenciação, né, da educação formal. Essa educação formal, ela é aquela que tem o caráter intencional, ela é planejada, ela é regulada, e isso é o que nós temos hoje nas escolas, na academia. O que é uma educação informal, segundo autores como Zabala e Arnal? É aquela que se dá de forma não intencional e não planejada. E a educação não formal? A educação não formal é aquela que é intencional e planejada, mas está fora do âmbito regular. Então, eu vou até dar uma paradinha aqui e pedir aí para os colegas interagirem, né, quanto a essas 3 educações. O que vocês, assim, poderiam dar de exemplo de uma educação formal, informal e não formal? Eu gostaria de ver aí, né, se alguém quiser abrir o microfone ou quiser escrever ali no chat para a gente fazer aí uma diferenciação entre essas 3. Lembrando, né? Formal é intencional, planejada, regular. Informal, não intencional e nem planejada. E a não formal, ela é intencional e planejada, mas está fora do âmbito regular de educação. Estou vendo aí que tem algumas pessoas já digitando, né? Se quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. Isso, professor Luiz. A Alessandra acabou de levantar a mão. Acho que ela quer compartilhar com áudio. Fica à vontade, Obrigada. Alessandra. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alessandra, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Certifique na minha instituição, né? E aí tenho mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando com o Ressaber. E é muito interessante a gente perceber essas 3 dimensões, porque uma coisa que eu percebo desde o processo de certificação é que a gente extrapola a ideia da formalidade ou da escolarização da educação, né? Eu gosto muito de um autor, que é o Carlos Brandão, que diz que educação e escola não são as mesmas coisas, né? A educação acontece em qualquer lugar, e a escolarização é uma estratégia formal de educar. Então, eu colocaria como um exemplo, né, aquilo que a gente produz academicamente dentro de uma sala de aula, num espaço intencionalmente direcionado para uma atividade didático-pedagógica, seja um laboratório, seja
uma simulação numa fábrica, ou mesmo a nossa sala de aula, né, como uma percepção clara, um exemplo claro de educação formal. No caso de educação informal, né, eu acho que é o que a gente vivencia o tempo todo. Né? Nós somos educados, eu gosto muito de uma fala do Graciliano Ramos, mestre não é aquele que ensina, mas que de repente aprende. Nós somos aprendentes o tempo todo. E se colocando nessa posição, a gente percebe que toda e qualquer experiência que a gente troca, né, seja ela de relações sociais, de relações culturais, no trato cotidiano, né, a gente percebe que a educação está presente de alguma forma. Ela é uma transmissão, ou pelo menos uma construção cultural, né, que perpassa todas as nossas atividades humanas. Então, eu acho que esses seriam os dois principais exemplos que eu usaria. Obrigada. Puxa, Alessandra, eu agradeço. Eu recebi também, né, uma mensagem da Alessandra comentando a respeito da dificuldade que ela teve ali para concluir, né, uma tarefa no Moodle, né? Então, já gostaria até de pedir uma ajuda para a professora Ana. Acho que que poderia até ser agora, né, se a professora Ana puder comentar sobre essa dificuldade que a Alessandra teve. Então, a primeira coisa, quando eu recebi a mensagem da Alessandra, e eu já estava respondendo aqui antes da aula, mas prefiro falar agora mesmo, né? Fiquei muito lisonjeado aí pelo elogio, né, que a senhora fez aí do nosso material, e fico muito contente de falar também que eu não tenho mérito nisso daqui, talvez um pouquinho, né, mas não tenho sozinho, que tem um grupo aí excelente, né, de profissionais trabalhando nessa oficina, tá? Então, vi que tem comentário agora do Herbert, da Artemisa, do Eric, né? Daqui a pouco eu vou comentar aqui, a Ana Luísa acabou de mandar um também. Professora Ana, eu te convido então para comentar a respeito dessa modificação que a senhora fez no fórum avaliativo hoje. Ô, professor Luiz, não quero interromper, porque o gostoso aqui é o fluxo da sua linha né, da apresentação, do roteiro da aula. Não, mas é só para dizer que está resolvido lá. Realmente era uma configuração que faltava, e ótimo que a Alessandra tenha chamado a atenção, a gente pôde já prontamente fazer essa mudança e está lá disponível. Tá bom conseguir fazer agora a postagem da atividade. Mas voltamos aqui a essas três vias, né? Educação formal, informal e não formal. É isso mesmo. Então, o professor Vollinger, ele costuma dizer que ele é um entusiasta, e quando ele fala isso, ele fala com entusiasmo mesmo. Então, eu posso dizer também que eu sou entusiasta desse reconhecimento de saberes aí. E quando a professora Alessandra ela dá um exemplo lá da formal, é isso daí mesmo. A formal é essa quando a gente cria um projeto de curso, né? Faz o convite para a comunidade vir fazer a matrícula com a gente. Então essa daí é a educação que a gente está acostumado, né? A ouvir falar que é educação, mas como a professora Alessandra acabou de falar, né? Educação não é só isso, né? Não é só dentro da sala de aula. E talvez, né? A educação se dê também na sala de aula. Esse talvez seja o termo melhor aí usado pela sugestão de alguns autores. E quando a gente fala da educação informal na indústria, a gente costuma presenciar isso de uma maneira bastante comum. A gente vê uma pessoa que é contratada lá para auxiliar um profissional, ela não tem uma formação, ela não tem experiência na área, e ela começa a observar como essa pessoa faz as coisas. Algumas vezes ela é ajudada, né, por esse profissional a aprender a respeito daquele ofício. Algumas vezes ela aprende só olhando e repetindo, né? E essa educação se dá ali. Então essa é uma educação que não foi intencional, né? Não teve, talvez o ajudante quando entrou lá ele não tinha a intenção de aprender aquela profissão. Ele foi lá por causa de um salário, algum motivo que ele teve ali, né? Mas
a empresa não tinha a intenção de formar alguém para aquilo. Não foi planejada, né? Não tinha um projeto para aquilo, né? Como a gente costuma fazer na escola, na academia. Antes de falar da não formal, eu vou dar uma lidinha ali nos comentários, né? O Herbert disse que acredita que a principal modalidade de educação que a gente vai avaliar no Ressaber será a educação informal, devido principalmente aos conhecimentos adquiridos ao longo da vida desses profissionais. Então, sim, a educação informal ela vai ser foco, mas a não formal também, Herbert. A não formal ela vai acontecer em que momentos? Vou dar um outro exemplo da indústria, né? Na indústria a gente tem reciclagens. Então a indústria ela precisa um exemplo, né? Existe um alto índice ou algum índice lá de acidentes e eles querem reverter esses índices através do treinamento. Então eles contratam uma empresa, esta empresa vem, conversa com os funcionários, dentro do horário de serviço deles eles fazem algumas simulações, alguns testes e no final esse pessoal fez um curso que foi intencional, foi planejado, mas esse curso não é reconhecido dentro do âmbito regular da educação. Então eles podem até receber um certificado, mas talvez esse certificado não tenha amparo, né, da legislação da educação. Então essa é uma educação não formal. Vou dar um outro exemplo. Quando eu era professor no Senai, né, aconteceram alguns casos de projetos de curso não terem, não admitirem, né, que a pessoa recebesse o certificado no Senai. Isso acontece também nos institutos federais, né? Dependendo do projeto de curso, se não fizer o estágio obrigatório, a pessoa não recebe o certificado de técnico ou um certificado sei lá, de outro âmbito ali, né? De outra modalidade. E quando isso acontece, a pessoa ela tem todo aquela educação intencional, planejada, mas ela não conseguiu a certificação porque no âmbito regular ela não tem um certificado, por exemplo, de técnico lá em determinada área. Essa pessoa caberia também numa educação não formal, porque o certificado dela ainda não foi reconhecido. Se ela fizer aquela última é, aquela última unidade curricular, lá o estágio obrigatório, né? Ela poderia conseguir esse certificado, mas vamos imaginar a situação: esse curso nem existe mais, e agora, né? Então a gente pode pensar em validação, né? É um caminho possível. O Ressaber traria isso daí também. Então, se houvesse um Ressaber, um processo de reconhecimento de saberes e competências, onde a pessoa mostraria, né, através de documentação, através de testes ali, né, de uma investigação neste processo, ela poderia ser certificada, né, dentro daquelas competências lá que ela conseguiu, né, durante aqueles cursos que, que foram ministrados para ela. A Artemisa fala, sul de Minas, né? Eu já tinha percepção de que avaliaríamos a educação não formal. Então a Artemisa, né, e o Herbert, eles comentam sobre essas duas formações, a informal e a não formal. E o Ressaber ele pode sim buscar, né, essas duas últimas aqui como sendo objetos, né, de estudo para a gente criar os nossos processos. Imagino que o Ressaber seja justamente educação não formal. E também a Ana continua aqui. Imagino que as profissões que são passadas através das tradições orais, de pai para mãe,
de pai e mãe para filhos, né, estejam claramente no rol da educação informal. E é isso mesmo, bem certinho. Então, continuando aqui com a nossa apresentação, né? Só um segundinho aqui. E aí a gente já quase respondeu essa pergunta, né? Quem aprende fora da escola? Então a gente viu ali que existem educações que não estão exatamente dentro da sala de aula, né? Então por isso foi criado lá em 2009 a rede Certifique. Em 2014 essa rede foi reformulada, né? Foi melhorada. E por último a gente teve aqui o Resaber, né? Em 2021. E as nossas oficinas estão preparando, né, essa política de, de Estado, tá? Então, o surgimento, né, do RSCP veio lá em 2009, 2014 a gente teve aí apareceram, né, alguns casos em 2009 e eu consegui buscar aí alguns algumas publicações assim muito raras, né? Eu vi aí umas duas publicações entre 2009 e 2014. Em 2014 começaram a aparecer mais. Eu acho que ficou mais claro também como que o processo deveria ser feito, foi pormenorizado, né? Como isso poderia ser sistematizado através de um processo. E a gente tem aí o Resaber que tem a intenção, né, de transformar isso daqui em algo que seja popular mesmo, que seja conhecido por todos. Os fóruns propostos, né, que foram respondidos por vocês lá no comecinho, indicaram que existem sim pessoas com necessidades de certificação profissional no país. E eu vou confessar, eu achei lindo assim ver a diversidade, né, das respostas com diferentes tipos de profissão, né? Tanto da turma A quanto da turma B, isso daí mostra que nós temos realidades diferentes no Brasil. Olha, este número aqui, ele é bem estimado, né? Já ouvi falar em 40, 50 milhões, mas numa pesquisa de dados do IBGE, eu consegui perceber o seguinte, que são mais de 50 milhões de adultos brasileiros. O meu filtro foi o seguinte: pessoas que passaram da idade escolar, que o IBGE chama de pessoas com 25 anos ou mais de idade, não completaram o ensino fundamental, então, outro filtro, né? E eu busquei, então, saber quais eram os cursos profissionais com menor formação, e não tem um curso profissional com uma formação menor do que o ensino fundamental 2. Então, estas pessoas aqui, elas estão impedidas de concretizar a matrícula num curso de qualificação profissional. Então, por causa da escolaridade, elas já não têm acesso ao curso e, consequentemente, à sua certificação. Agora eu vou estimular, né, o nosso grupo aí com algumas perguntas, tá? Falando a respeito da portaria 24. Então, a portaria 24 ela é relativamente curta, né? Uma legislação que é distribuída aí em capítulos, poucos capítulos, sem subtítulos, né? E a pergunta que eu trago é a seguinte: vou pedir ajuda aí para as nossas professoras, tutoras, a Márcia e a Patrícia também, né, me ajudarem aí nessas respostas. A primeira pergunta que eu faço para todos é assim: o texto da unidade curricular sugere uma evolução da rede Certifique para o Resaber. Agora, cada um de vocês pode responder essa pergunta, né? Você percebeu uma evolução mesmo? Ou foi uma involução? Ou não teve mudança nenhuma? E aí eu vou pedir para que você justificasse essa tua resposta. Se você quiser responder ali
pelo chat, né? Fica à vontade. Se quiser abrir o microfone e também conversar com a gente, fica à vontade. Tá? Fica livre aí, como vocês quiserem. Mas eu gostaria de ouvir a resposta de cada um. Então, acesso aos textos ali que nós deixamos para vocês, né? Fizemos algumas algumas comparações entre o antes e o depois, né? Bacana. Então o Herbert ele foi mais incisivo, né? Ele diz assim que a gente só vai conseguir mesmo saber se houve uma evolução ou uma involução, né? Depois da adesão das instituições envolvidas aqui nesta oficina. A Jaqueline disse que provavelmente, né, não está escrito ali, mas me corrija se eu estiver errado, Jaqueline, houve mudanças significativas textuais, é isso? A Alessandra percebe uma evolução no sentido da redução da estrutura de governança e na conexão ao SISTEC. Antigamente, a rede Certifique, né, ela previa um sistema que gerenciaria o reconhecimento de saberes e esse sistema não foi desenvolvido. A Jaqueline ainda fala especialmente no processo de implementação, né? Então, ela acredita que houve evolução na implementação do sistema. Por exemplo, essa oficina que a gente está fazendo aqui nunca aconteceu no Certifique. A Gleice diz que houve uma evolução porque apresenta como fazer os projetos pedagógicos dos cursos para a certificação. Acredito que a Gleice também esteja comentando, né, a respeito das oficinas que nós estamos fazendo hoje, né, atualmente nessa formação aqui. Jaqueline fala, né, da capacitação de quem vai executar o processo. Excelente, também concordo que isso seja um passo a mais, né, do que o Certifique nos proporcionava antes. O Tiago escreve o seu, o seu comentário, né, parecido com o do Herbert, de que a gente vai perceber isso daí depois, né, quando as instituições estiverem participando. O Luiz acha que houve uma simplificação textual e do envolvimento das instituições também. Ele também acha que o número de instâncias e etapas, né, foi reduzido. A Ana, ela já tem a mesma linha de raciocínio ali que o Herbert e o Tiago. Acredita que a gente só vai perceber isso depois que os processos estiverem em andamento, né? A professora Patrícia, ela faz ali uma manifestação, né, dizendo da redução da estrutura de governança e das conexões ao SISTEC, né? O Eric diz que, em teoria, a ideia seria evoluir devido à definição clara das atribuições e inclusão no SISTEC. No entanto, concordo com o Herbert e então ele acha que tem que esperar um pouquinho, né, para dar essa resposta aí com mais confiança. Acredito que seja isso, né, Eric? A Maria Rita diz assim: a evolução do Certifique para o receber pelo destaque, evolução. Ela acha que teve evolução. Porque o sistema educacional, deixa eu ver aqui, destaque ser sistema educacional, o novo olhar para a pauta.
Deixa eu ver aqui se eu entendi, Maria. Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu acredito. Então me corrija se eu estiver errado, Maria. A evolução de Certifique para o Ressaber, ela destaca, né, por estar presente no sistema educacional. É isso? Então, a Alessandra diz que concorda com a Maria e que destaca, né, a missão institucional das unidades certificadoras de retomar a pauta a educação profissional. E a gente tem ouvido, né, nas falas do professor Wollinger também, né, que os institutos federais têm esta obrigação, está na nossa lei de criação dos institutos, né? Railane, né, diz assim: penso que existe um propósito de ampliação, visto que está sendo aberto para mais instituições no Ressaber do que havia no Certifique para além dos tópicos. Olha, acredito, Railane, que a rede Certifique, ela também tinha a intenção, né, de expandir para todas as outras instituições. E não está errado o que está escrito aí por ti, mas existiam alguns entraves, como por exemplo, se a rede do Sistema S, né, quisesse ofertar algum reconhecimento de saberes, precisaria buscar, né, com alguma instituição federal, né, o Instituto Federal, o Cefet, essa validação. Então, isso talvez atrapalhasse um pouco mesmo. A Sheila diz assim: concordo que houve uma evolução. Essa evolução está clara nos tópicos levantados aqui pelos colegas. Então, deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Herbert escreveu: pessoal, não estou querendo bancar o pessimista, né? Mas, pela experiência com outros projetos e programas ligados à rede, percebo que se não houver um comprometimento da administração superior da instituição, que é representada, né, pelo corpo docente, acaba havendo uma paralisia ou uma inanição, né, das propostas. Então, o Herbert ele acredita, né, que provavelmente os reitores, os diretores tenham que se engajar, né, no Ressaber. Jaqueline diz ainda que planejar um processo de avaliação e de certificação com o objetivo de estar mais sintonizado à realidade dos trabalhadores. Olha, o que a Jaqueline escreve aqui me lembra de um dos assuntos que a gente aborda ali também. Quando a gente busca fazer a certificação, a gente começa a estudar aquela formação de uma maneira diferente, né? Pelo olhar do mundo do trabalho, pelo olhar do trabalhador. E quando isso acontece, a gente começa a olhar também como nós fazemos a nossa educação formal. E os nossos cursos profissionais, será que eles estão mesmo formando para o mundo do trabalho? Será que o nosso estudante egresso ele está pronto para ser um profissional pleno quando ele estiver formado, né? Então são essas questões que as pessoas que se envolvem como avaliadores da, uh, do reconhecimento de saberes e competências acaba se fazendo, né? São perguntas aí que abalam um pouco as estruturas convencionais, né? Com licença. Então, a Maria nos escreve também, a Suzana e depois a Marciana, né? Se vocês quiserem continuar escrevendo a respeito dessa primeira pergunta aqui, sugiro, né, que escreva aqui resposta para a pergunta 1 e vamos então adiantar mais um tópico, né, mais uma pergunta para a gente poder conversar sobre essa portaria 24, tá? Então temos hoje a intenção aí de
discuti bastante em cima de 3 questões, mas poderiam haver aí muitas outras, né? Existe uma equipe multiprofissional citada lá na portaria 24. Pergunta que eu faço para vocês: ela exige um coordenador? Existe um coordenador ali naquela portaria? E você, pessoalmente, acha importante que a legislação especifique uma estrutura hierárquica pormenorizada, ou seja, que ele defina direitinho como que vai ser essa estrutura? Então, provoco vocês aí a responderem, né, essa segunda questão. Então, temos algumas coisas aqui. A primeira é: vocês perceberam se existe um coordenador no grupo lá no final da linha, né? Daqueles avaliadores que vão executar o processo? Existe a figura do coordenador, sim ou não? Vocês perceberam isso? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou parar minha apresentação ali e voltarei depois. Primeiro vamos dar uma espiada lá na portaria 24. Compartilhando aqui com vocês, né? É uma pesquisa bem simples, você escreve ali portaria 24 2021 ou portaria 24 Ressaber, né? Vai ser a primeira opção. Na portaria 24 aqui, eu vou fazer aqui uma busca, né? Ctrl F, vou buscar aqui a figura do coordenador. Bom, coordenador aqui não apareceu para mim. Não sei se alguma busca que vocês fizeram aí aparece. Então, apertei o F, Ctrl F aqui para procurar, né? Não tem de fato, tá? E isso daí, quando a gente busca, né, equipe multiprofissional, a gente tem aqui com este nome 3 ocorrências, né? Fala assim: artigo 15, inciso 11, caracterização da equipe multiprofissional composta por, no mínimo, e essa palavra aqui é bacana, ó, no mínimo, né? Um profissional de educação e 2 da área específica correspondente à certificação profissional. Onde mais aparece? Aqui a gente tem artigo 19, né? Parágrafo 1º. As etapas de acolhimento, avaliação devem ser realizadas pela equipe multiprofissional, tal. Então, a gente tem essas 3 ocorrências, né? A primeira falando que deve ter uma equipe multiprofissional, deve existir. A segunda dizendo que qual é a composição dessa equipe multiprofissional. E a terceira ocorrência dizendo aqui que as etapas, né, elas devem ser acompanhadas por essa equipe. Então, aqui no segundo, a caracterização, né, da composição aqui da equipe, diz que tem que ter um profissional de educação e 2 da área específica, né, relativa à certificação profissional. E essa palavrinha aqui, no mínimo, diz que pode ter mais gente. O que a portaria diz também aqui, né, que devem haver pessoas que são
que são da comunidade, né, profissional, que devem ser convidadas para participar. Quando a gente fez a nossa certificação aqui, a gente convidou pessoas aí do sindicato para participar, né? Tanto do sindicato dos trabalhadores quanto do sindicato patronal. E foi muito bacana, né, essa interação, apesar de que eles não se envolveram nos processos, no decorrer do processo, né? Eu acho que essa foi uma falta, né, que nós cometemos aqui. Talvez a gente tivesse que insistir mais, né, na participação dessas pessoas e também, né, além desses representantes, do próprio trabalhador. Chamar o trabalhador para participar dessa equipe multiprofissional. É interessante isso. E quando ele coloca ali, destaca, né, ali que no mínimo são essas pessoas, significa que pode ter mais. E a ideia de ter um gerente desse processo, ter um coordenador ou o nome que a pessoa quiser dar, eu acho interessante, sim. Mas, de fato, né, não está no texto. Então, a pergunta que tem ali para a gente responder, deixa eu buscar ali de novo a minha apresentação, só um segundinho. Então, a pergunta que é trazida para nós aqui é esta, né? Você acha que é importante que a legislação especifique essa estrutura, deixe ela mais redondinha só para eu aplicar? Ou você acha que é bom que tenha esta folga, onde ele fala no mínimo tem que ter isso e agora vocês estão livres aí para fazer como é melhor aí na região ou na instituição de vocês? Eu vou dar uma espiadinha aqui no bate-papo aqui, né? Para ver quais foram as respostas. Se de repente eu vi aqui que a tutora Patrícia, né, ela tem interagido bastante com as respostas, como eu não li as respostas anteriores, gostaria de pedir, professora Patrícia, abre o microfone e conversa com a gente aí qual foi a reação aí dos nossos cursistas. Ótimo, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Patrícia. Sim, obrigada. Então, João, professor Luiz, a gente está aqui, ó, a Artemisa, ela se manifestou que acha bom essa flexibilidade, né? A Clicivânia também concordou com essa flexibilidade. Eu prefiro, no mínimo, pois da possibilidade de adequar as necessidades de cada instituição. Então, parece que essa margem de flexibilidade dá uma autonomia, né, para que se possa adequar às necessidades da instituição. A Alessandra comenta que, considerando a realidade, né, de cada instituição e até dos territórios, entendo que uma espécie de coordenação deve existir, mas que seja a atribuição da instituição definir esses papéis. Então, de repente, uma indicação de uma coordenação, né? Talvez algo não engessado, mas uma indicação seria interessante. A Suzana acha interessante a flexibilidade para que a instituição tenha mais autonomia. Vamos ver, pessoal. Tem mais pessoal aí digitando. Aguardando. Colocando aqui que o papel do coordenador, a Maria, né, comenta que o papel do coordenador seria para mobilizar a política na instituição, sendo que os eixos formativos são diversos. Então, também concorda com a posição dessa indicação de uma coordenação. Inclusive, professora Patrícia, sim, ali, né, quando ela comenta a respeito dessa coordenação para mobilizar a política na instituição, né, eu percebo ali até que ela tem talvez ampliado um pouco o papel do coordenador. Então ela percebeu ali dentro da instituição dela que, bom, agora nós vamos ter diferentes processos de certificação.
e eu vou ter um coordenador dos processos de certificação. O que nós tivemos aqui no nosso campus foi muito singelo, né? Foi muito pontual. Então, a gente teve um tipo de certificação para um público, né? Então, a gente teve um coordenador que tratou exatamente daquele processo. Ali, quando eu leio, né, a Maria Rita falando a respeito desse coordenador, talvez seja um coordenador de coordenadores, né? Então, a instituição está livre para fazer isso. Eu acredito, né, vou dar uma opinião pessoal agora, de que essa abertura, né, que o texto legal nos dá, de que eu tenho no mínimo aquilo e que eu posso ampliar, dá liberdade para que a instituição teste, né? Fala, olha, a gente está fazendo desse jeito aqui, deu certo, mas eu acho que se eu fizer um pouquinho diferente eu melhoro. Então, e talvez isso daí, né, seja compartilhado com outras instituições. No final, talvez a gente tenha com essas experiências, né, uma estrutura assim meio padrão, né? Mas no começo acredito que vão aparecer diferentes tipos de estruturas, sim. Eu estou vendo ali que o José Nildo Elias Bezerra está com a câmera aberta, né? E talvez queira dar a sua opinião aí. Pode abrir o microfone, José, fica à vontade, por gentileza. Não estamos te ouvindo. Às vezes a minha internet cai um pouco, mas muito obrigado aí pela. Pode repetir, José, a gente não te ouviu. Não, desculpe, é porque às vezes a internet minha aqui não é muito boa, certo? Aí eu gosto de deixar sempre, se não puder eu desligo a câmera, mas eu gosto sempre de estar com a câmera ligada. Sim, tranquilo. Mas se não puder eu tiro, viu, a câmera, tem algum problema não? Não, nenhum problema, pode ficar. Eu só acreditava que o senhor ia fazer uma colocação aí. Professora Ana, se quiser fazer algum outro comentário aí que eu não consegui ler durante as postagens, ou a professora Márcia, né? Se quiser abrir também a câmera, o microfone aí, fiquem à vontade para fazer comentários, tá? Posso comentar o comentário da Marciana, em que ela diz que não é exigência de coordenador no artigo. A indicação da caracterização de equipes multiprofissionais, composta por, no mínimo, um profissional de educação e 2 áreas específicas, correspondente à certificação profissional. Queria especificar uma estrutura hierárquica sobrecarregará um componente da equipe. O papel da equipe deve ser fortalecido de forma a compartilhar e igualitária. Eu entendi assim que nessa colocação talvez tivesse que ter mais alguns componentes obrigatórios, é isso? Ela entende que especificar uma estrutura hierárquica sobrecarregará um componente da equipe. O papel da equipe deve ser fortalecido de forma compartilhada. Eu percebo então que... Ter um coordenador, pelo que eu entendi, ter um coordenador, ela acha que não é muito adequado, que o melhor é realmente ter um papel de equipe que compartilhe todas as responsabilidades. Todos dividindo as responsabilidades, né? Talvez a questão da escrita da lei, né? Se atendo uma escrita da lei que visa ter esse coordenador, poderia limitar, né? Sobrecarregar, mas deixando uma escrita mais aberta, né? Que indicasse essa corresponsabilidade, poderia até informalmente, né? Essa é uma interpretação só que eu estou fazendo, né? Uhum, da própria coordenação. Tá, entendi.
A Maria Clara, ela acha que a flexibilidade é boa, principalmente no caso de instituições que têm um quadro de professores pequeno. A função de um coordenador, de uma coordenação, ela se fará durante o processo. Alguém que assuma mais a frente, né? Mas não que seja realmente indicado, que essa flexibilização para instituições menores é melhor. E eu acredito que a situação mais difícil seja mesmo para campos menores, né? Então, se a gente partir dessa situação crítica, dou razão para Maria Clara, né? Eu trabalho num campus pequeno, então ter uma estrutura muito grande ali já na lei dificultaria para a gente poder oferecer, né, processos aí que exigissem muitas pessoas e talvez a gente não tivesse todas elas, né, para abraçando esta causa, né? A Clissivânia, né, diz assim: respeito, mas na prática, para registro e acompanhamento essa figura, entendemos como importante. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho, né? A Clissivânia acha que é importante a figura do coordenador, é isso? Aqui na nossa experiência, nós tivemos um coordenador que foi o professor Júlio, né, na época, tanto do primeiro quanto do segundo certifique, e foi muito bom ter um coordenador, né? Essa pessoa, ela chamava, né, a atenção para pontos, ela articulava, né, melhor assim o nosso grupo. Então, talvez seja uma peculiaridade nossa, né? Mas é, foi foi uma experiência de sucesso. Professor Luiz, acho que a Clisvânia quer abrir o microfone para compartilhar a ideia dela. É isso, Clisvânia? Pode ficar à vontade. Digo isso porque ela levantou a mão, mas talvez não. O José Enildo, ele comenta, né, que o campus dele também é pequeno e ele considera, né, importante ter um coordenador e que ele vê a mesma dificuldade que eu vi aqui na minha. Talvez essa dificuldade que ele esteja comentando seja de ter uma estrutura já formada lá na lei que ela pudesse ser pesada, né, para campos pequenos. Professor, professor Luiz, a gente tem um questionamento do Herbert. Como arregimentar pessoas para efetivamente fazer o trabalho sem habilidades envolvidas? Olha, quando isso aconteceu no nosso campus, e provavelmente a Alessandra tem um testemunho também para dar lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas estavam envolvidas porque queriam, né? Então, naquela ocasião ali, a rede Certifique, né? Ela não deixou muito claro que aquilo ali era compulsório, né? Mas o Ressaber, ele já nasce, né? Instigando aí as instituições da rede da rede federal de que é uma obrigação que a gente faça isso. Então a gente tem algumas obrigações aí nos institutos federais, que é de ofertar 50% de cursos técnicos, né? E a gente tem que ofertar ProEja.
Então, essas porcentagens todas, né, elas nos estimulam, né, a fazer esse tipo de oferta. E talvez a gente comece, né, a observar aí movimentações nesse sentido também, de que isso não existe ainda, né, um percentual dado em portaria, né, ou em forma de lei, de que nos obrigue a ofertar um percentual, né, de certificações, de reconhecimento de saberes e competências. Mas acredito, então, né, que a melhor resposta que eu daria ali para o Herbert é que eu não sei como regimentar essas pessoas. Talvez a melhor estratégia seja mesmo de mostrar, né, que é uma experiência que traz resultados não só para a comunidade, mas as pessoas que se tornam avaliadoras dos processos de certificação, elas saem diferentes. É uma experiência que eu gostaria de compartilhar assim, com o máximo de colegas possível. Eu peço, não sei se a Alessandra permite, né, que eu faça essa... A Alessandra está com a mão levantada. Se puder compartilhar com a gente alguma experiência que tenha tido, fique à vontade. Obrigada, professor Luiz. Eu acho que é exatamente isso que você colocou, né? Não vou lhe chamar de senhor porque somos colegas, somos professores. E eu falo isso porque, além de ter atuado no Certifique, eu atuei no Pronatec, né, em outros programas, no Mulheres 1000, em todos esses programas. E aí eu digo assim, para o colega que fala sobre a questão das responsabilidades, né? Eu acho que o maior problema que a gente tem é que muitos colegas nossos entram na instituição sem conhecer a lei de criação dos institutos. Então, essa não é uma responsabilidade, isso é uma obrigação nossa, né? Então, e aí eu fui lendo o bate-papo e vi aqui essa questão de que a gente precisa ter um gestor dentro da nossa instituição que também compre essa briga, por assim dizer, né? Entendendo que isso tem que estar no nosso planejamento, no nosso plano de desenvolvimento institucional, isso tem que estar no projeto pedagógico da nossa instituição, né? Então, eu vou certificar trabalhadores, por quê? Primeiro porque, como você falou, como uma experiência pessoal é sensacional, né? Eu tive a oportunidade de fazer certifique para camareiras em meios de hospedagem, e foi, assim, muito interessante, porque é uma das profissões mais ligadas ao trabalho doméstico, né? E numa sociedade como a nossa de tradição escravocrata, poucas pessoas reconhecem esta profissão, né? Quer dizer, a camareira, né? Aquela pessoa que arruma, né? O quarto do hotel, muito ligado ao empregado doméstico, como uma profissão, efetivamente. Então, foi muito interessante porque a gente fez numa zona hoteleira, né? A gente tem um sul fluminense aqui, que tem o Vale do Café, então foi assim, curiosamente, o que mais a gente procurou atingir, né? Porque não só porque tinha um público muito grande, mas também porque dava esse empoderamento social também, e sobretudo a essas mulheres, né? Porque a maioria era feminina. E a gente teve muitas resistências, né? Teve a famosa história, vai ter bolsa, vai pagar isso, vai pagar aquilo, né? Isso é prioridade na minha carga horária docente? Isso faz parte da sua atividade enquanto docente de educação básica, técnica e tecnológica, né? É um enfrentamento, é difícil, né? Porque a gente tem uma percepção, muitas vezes, de que o nosso papel se restringe à sala de aula, ou aos cursos superiores, né? Ou às pós-graduações. Eu falo que eu tenho um monte de colega que adora dar aula só em curso de ensino superior, né? Dificilmente quer dar aula na educação básica, quanto mais certificar trabalhadores. E aí, né, eu acho que vai de duas percepções. Uma da missão dos institutos federais, né? Eu estou falando aqui do meu lugar de fala. Eu sou servidora há quase 15 anos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu entendo que eu estou numa instituição que tem esse papel de educar jovens e adultos trabalhadores e de certificá-los. Então, não há dúvida quanto a isso. E segundo, tem que ter um elemento que eu agora venho usando muito na minha instituição, né? E aí abro e fecho um parênteses, nesse momento eu estou pró-reitora de ensino da minha instituição,
Então, nós podemos fazer uma certa indução impositiva. Comecei a usar essa palavra, assim, essa expressão, indução impositiva. Tipo, meu caro colega, nós temos essa demanda, o campus tem essas oportunidades para oferecer, você tem essa carga horária disponível no seu pitch, no seu rádio, na sua estrutura de trabalho, e é um desafio. Vamos aprender juntos. Então, o fato de eu estar fazendo o curso, né, é um dos maiores sinais que a gente tenta passar para a nossa comunidade, né? Assim, a quem gesta o ensino quer entender o ressaber para aplicá-lo de fato na instituição. Então, eu acho que essa combinação de dois fatores, né, o entendimento da nossa missão institucional e a indução, né, feita pelas gestões dos institutos, né, os reitores, os pró-reitores, sobretudo ligados ao ensino e à extensão, são fundamentais para que as responsabilidades sejam efetivamente regimentadas, né, para que esse corpo docente e esse corpo técnico-administrativo ligado à educação se entenda participando de um processo que é nosso, não é mais ninguém. Somos nós quem temos que fazer essa certificação. E que bom, né, que o Estado nos deu a possibilidade de certificar tantos jovens e adultos trabalhadores. Professora Alessandra, excelente fala. É isso daí mesmo. Muito obrigado pela contribuição, né? E a gente sabe que a rede Certifique não deixava isso muito claro, permitia, mas o Ressaber fala que é para o Brasil todo, todas as instituições de ensino profissional participarem, mas nenhuma delas é obrigada. O Instituto Federal é. Então, ficou bem claro na sua fala, é marcado, né? O nosso PDI aqui também ainda não contempla, né, o ressaber ou reconhecimento de saberes e competências. Inclusive, né, algumas queixas aqui que eu faço quando a gente vai registrar isso daqui na nossa carga horária docente, né, fala assim, tá, mas onde que eu coloco o reconhecimento de saberes e competências? Ou então, tá, quando a gente vê lá aquela matriz CONIF, né? Onde está na matriz CONIF que a gente sabe que o FIC ele vale bem pouquinho lá na matriz CONIF, que o curso técnico vale mais. Mas e o reconhecimento de saberes e competências? Então, ele ainda, né, ele não foi ainda incorporado. Talvez não seja essa a melhor palavra, mas é que me vem agora à mente, né? Ele ainda não faz parte do nosso DNA, né? E ele precisa fazer, porque ele está na lei de criação dos institutos, né? Então, existe essa falha. Acredito que seja uma falha mesmo, institucional ainda. Eu vou pular agora para a terceira questão. Agradeço imensamente, né, a contribuição de todos aí no chat, né, da professora Alessandra. E a terceira questão é a seguinte: quais são os ganhos, né, indiretos que você acredita serem possíveis aos trabalhadores certificados pelo Ressaber? Então, o que vocês acham? A gente sabe, né, que o ganho direto vai ser que o trabalhador que não é reconhecido como profissional, como o caso da camareira, né, que é quase uma evolução, né, daquele trabalho obrigado, escravo, né, que existia antigamente, que agora faz parte, né, da nossa sociedade, mas que não é uma profissão, né? Agora, certificado vira uma profissão reconhecida, pelo menos, né, as pessoas que achavam que não era, agora vão ter que reconhecer através dessa formalidade, desse papel. Agora, tem outros ganhos. Quais podem ser esses ganhos? O que vocês acham que pode acontecer com essa certificação para a comunidade, para a pessoa, para a empresa, na indústria? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês e aí a gente vai encaminhando para o final, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone, e lembrando, né, as observações que vocês fizeram ali no chat, né, que não foram respondidas, durante a semana, né, a tutora Márcia, a professora e tutora Patrícia e eu também estaremos empenhados em responder todas elas, tá bom?
Professor Luiz, nós já temos algumas contribuições aqui. Da Alessandra, esse trabalhador ou trabalhadora ganha uma dimensão de pertencimento à sua sociedade, ao seu território, e também à nossa instituição, quando pode continuar seus estudos conosco. E a Suzana, a melhoria na autoestima do trabalhador, incentiva outras pessoas a voltarem também a estudar. Se a Márcia quiser dar continuidade aqui. A Nara diz que para a pessoa, a valorização pessoal, além de, claro, da profissional. Maria Rita diz ganhos em diversos aspectos cognitivos, socioeconômicos e financeiros. Ana Luísa diz que reconhecimento dentro do mercado onde já atua. Rosângela diz que, sem dúvida, valorização, autoestima, ganho financeiro, empoderamento. José Alberto diz que a autoestima do trabalhador com a certificação será o maior ganho desse trabalhador. Nós tivemos aqui uma situação interessante. Muitos trabalhadores que participaram aqui eram de uma empresa que fica próxima do Instituto Federal. Esses trabalhadores, né, eles foram avaliados aqui com determinadas ferramentas ali de uma ferramenta de planejamento do ofício dele dentro da oficina ou do laboratório. E eles nunca tinham visto aquele papel, né, onde ele tinha que assinalar algumas coisas que ele deveria fazer. E ali estava bem explicadinho como ele deveria fazer aquele processo. E ele olhou aquilo ali e falou assim, viu, mas isso daqui é novo para mim, eu nunca tinha visto isso. É mesmo? E pessoas que já trabalhavam há 10, 20, 30 anos, né? E quando ele chegou na empresa, ele chegou para o empregador e mostrou assim, falou, olha, lá o pessoal pediu para eu fazer isso daqui, ó, mas já colocou aqui todos os dados que eu preciso, né, manter aqui no meu equipamento para que eu faça o processo direitinho, né? Então, aquele planejamento da operação dele nunca tinha sido feito por outra pessoa, né? E já chegado assim, entre aspas, mastigado para ele. E quando o empregador pegou aquilo, a gente imaginou, né? Eu acho que ele vai reclamar, vai falar assim, o Instituto Federal está colocando aí, tá elevando, né? O, o nível de exigência, né, dos nossos colaboradores. E ao contrário, eles nos procuraram depois comentando, né, que aquilo ali tinha feito com que qualificasse mais o trabalho da empresa, né? E foi um ganho indireto que a gente não esperava. Luiz, Alessandra ainda. Olha, como eu sou professora de história, eu falo pra caramba, tá, gente? Eu adoro um bom bate-papo, e como eu amo esses programas, eu acho que a gente também tem ganhos pra gente, né? Porque eu, por exemplo, eu estou num centro urbano, né? Eu estou no Rio de Janeiro. Eu venho da Escola Técnica Federal de Química, aquele peso de uma das primeiras. Eu tenho entre os meus campos uma das primeiras escolas agrotécnicas do país, né? Que é a minha escola, o meu campus Nilo Peçanha Pinheiral. É tão interessante o momento em que essas pessoas elas vêm para os nossos campos. Primeiro tem um estranhamento inicial, né? Eles não se sentem pertencentes àquele espaço. Eu escutei muitas vezes as mulheres falando para mim assim, não, olha, meu filho é para estudar aqui, eu não sou para estudar aqui, né? Então, isso quebrar esse paradigma é lindo, assim. Eu acho que se alguém aqui tem alguma dúvida do quanto isso acrescenta para a gente, enquanto docente, enquanto educador, no momento em que você escuta uma pessoa olhar a tua instituição e dizer assim, olha, isso aqui não, eu sabia o que era isso aqui, mas eu não entrava aqui, porque eu vinha para cá para fazer a matrícula do meu filho, não a minha. Né? E hoje eu estou entrando aqui, eu recebo a alegria com que ela recebe o uniforme da instituição, ela entra numa sala de aula no momento do acolhimento, quando ela apresenta o seu portfólio.
Isso tudo faz com que esse curso ganhe um significado para esse certificando, né? E eu trabalhei muito com mulheres, né? E que o empoderamento social e de gênero é fundamental, é enorme. Agora, nós saímos da nossa zona de conforto por completo, né? Eu acho que esse ganho para a nossa formação docente é fundamental. E para os institutos federais, né, mais uma vez, falo no meu lugar de fala, né, nós ganhamos uma visibilidade dentro dos territórios que nós não temos. Né? Todo mundo chama a gente da escola técnica tal, vocês não são agrotécnica não sei o quê, costumam me chamar de UFRJ, eu sou tudo, menos Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Sou Cefet, isso, ainda mais aqui no Rio que nós temos 4, né, instituições que compõem a rede, uma delas é o Cefet. Então me perguntam, você é Cefet? Mas você é FRJ, você é o FRJ? E é impressionante como são essas pessoas que participam dos nossos programas, especificamente dos que eu pude participar, o Certifique e o Mulheres 1000, agora a Ressaber, como elas são responsáveis por ampliar a nossa capilaridade dentro do território. Né? E aí, eu acho que se a gente se entende concedendo um benefício, né? Porque isso também eu acho que é importante, não é um programa de assistencialismo, a gente não está fazendo assistencialismo, a gente está educando, né? E educação é troca, a gente ganha e recebe. Então, a gente percebe o quanto você ganha visibilidade enquanto instituição pública de ensino, né? No momento em que você faz ou participa ativamente de trabalhos como esse. No momento da busca ativa, então, é sensacional. Essas pessoas olham, elas falam assim, não, mas eu uso o meu caso. Mas camareira pode ter diploma? Eu escutava demais essa fala. Camareira pode ter diploma? A camareira é trabalhadora, assim, no sentido do trabalhador formal, né? E a gente dizendo, sim, a gente vai trabalhar com essa perspectiva e tal. E foi uma experiência riquíssima, porque muitos professores não queriam participar num primeiro momento, e aí eu fico com o meu relato aqui, olha, é difícil mesmo, tá? Quando as pessoas falaram aqui, chamar a responsabilidade é difícil pra caramba, porque é muito mais fácil você lidar com quem está quase que num patamar de debate, né? De acúmulo acadêmico muito próximo ao seu. Né? A gente tem estudantes muito bem formados, isso não pode, é inegável, a formação que os institutos federais dão é de primeira monta. Então, quando você pega um estudante que vai dialogar com você sobre uma determinada área do conhecimento, é muito tranquilo, né? Eu pego alunos da química que sabem coisas que eu nem imagino. Eu falo que podem dominar o mundo, né? Agora, você trabalhar com essa pessoa, né? Muitas vezes quase analfabeta, né? Que tem uma dificuldade muito grande de se reconhecer enquanto cidadã. E você dar esse empoderamento social pelo trabalho, reconhecendo, né, e avaliando positivamente o trabalho que ela realiza, é sensacional. Eu acho que o ganho é maior para nós do que para eles, só que eles ainda não perceberam. Obrigada. Imagina, professora, muito obrigado mesmo. Segunda contribuição aí, excelente, né? E eu percebo, né, que os colegas que interagiram aqui com a gente também, eles perceberam bastante o ganho nos trabalhadores. E esse ganho que os avaliadores e a instituição recebem ainda não ficou muito claro, mas a hora que isso acontecer, vai ter gente que vai estar brigando por oferecer certificação, né? Outras instituições, porque não existe uma propaganda melhor. Então, agora, nós finalizando, né? Tem um comentário aqui para fazer com os colegas. Olha, isso daqui é o que a gente conhece, né? Pela nossa estrutura acadêmica, né? Então, a gente fala do tripé ensino, pesquisa e extensão, e a gente toma isso daqui como sendo uma verdade, né? E não questionamos muito. Eu ouvi uma das pessoas, né, que foram entrevistadas lá no meu trabalho, comentou o seguinte: Luiz, depois de ter participado como avaliador desse processo, eu entendo
que nós temos ensino, pesquisa e extensão ainda, né? E não está errado, mas que talvez nós tenhamos que acrescentar nesse sistema, o reconhecimento de saberes e competências, ou com outro nome, né, de certificação aí, mas que talvez abale, né, isso daí seja tão importante para as instituições, elas talvez sintam, né, essa necessidade tão importante, que talvez aconteça isso. Talvez a gente amplie esse tripé para que aconteça, né, uma nova estrutura educacional. Foi um comentário visionário, não sei se isso vai acontecer de fato, né? Mas eu deixo essa provocação aí para os colegas, tá? Então, colegas, eu deixo essa última fala aqui, né, como sendo uma provocação, né, talvez uma ideia que nunca se concretize, mas quem sabe, né, mais pessoas como a Alessandra comentou ali, que ela também, eu acho que foi mordida pelo bichinho da certificação, né, nós tenhamos outras experiências aí pelo Brasil, tá? Então, agradeço demais aí a participação de todos vocês e ainda, né, deixo aí disponível para vocês fazerem as últimas observações aí, como que a gente pode melhorar a nossa didática, a nossa unidade curricular aqui dentro desse processo de oficinas, tá? Muito obrigado. Professora Ana, eu deixo o microfone com a senhora. Opa, professor Luiz. Obrigada. Excelente aula. E olha aí, o pessoal está justamente agradecendo aqui no chat. Fantástico. Muito rica essa possibilidade da abertura do microfone para a turma se manifestar, falar. Acho que tivemos aí relatos fantásticos, né? Queria aproveitar, então, aqui esse final para reforçar aquele recado que o Daniel, né, nosso coordenador administrativo do projeto, colocou lá no início, de que vocês receberão um e-mail novamente pedindo os dados de viagem, né? A gente pede desculpa essa repetição, mas nós ficamos sabendo que vocês mesmos que precisam fazer a postagem dos dados lá no sistema da fundação, né, da FEESC, que é a fundação que administra os recursos aqui do projeto. Nós não podemos fazer isso por vocês, então por isso que vocês vão receber esse novo e-mail, acredito que entre hoje ou amanhã. E aí eu peço, então, que mesmo aqueles que responderam o formulário lá no Google Drive, que respondam de novo com esse link lá dentro da própria plataforma da FEESC. José Nildo, quer alguma dúvida sobre isso? É exatamente isso, Ana. Devido à quantidade de e-mails também que a gente recebe, eu estou sempre atento fazendo as atividades. Mas eu respondi a questão da participação do módulo 2, né, lá em Brasília, e respondi hoje. Será que tem problema? Pois bem, não tem, e não tem, inclusive, porque isso, vocês vão ter que vão ter que postar de novo, porque vão precisar preencher lá no formulário da própria fundação. É isso que nós estávamos... só para vocês entenderem que é para formalizar que são realmente vocês que estão solicitando essas diárias e passagens. E não, a gente achou que podia, digamos assim, facilitar fazendo esse trabalho, colocando os dados lá na plataforma, mas ficamos sabendo que não. Tá? Então, além desse formulário que já preencheu, você provavelmente vai ter que preencher de novo. Eu não sei se o link já chegou, acho que não ainda, né, Daniel? O pessoal deve estar mandando. Não. Deixa eu só complementando a fala da nossa colega Ana, a respeito, assim, aquele formulário que vocês preencheram, ele é importante, sim, porque ali vocês deixaram claro as suas preferências para a viagem. Isso é importante também para a gente fazer a compra. Esse formulário que vai ser encaminhado para vocês, ele é mais um formulário, digamos, de dados pessoais,
e de dados bancários. É para isso que vocês vão receber esse novo formulário. Então, o formulário que vocês preencheram e que quiserem preencher até hoje, que nem o José comentou, pode preencher até hoje, José, que a gente vai considerar o último formulário recebido, tá bom? Então, esse formulário ele vai continuar valendo para a gente pegar informações de preferências de viagem. Esse novo formulário que a FESC vai encaminhar é apenas um formulário que vocês vão criar um login no sistema deles. É por esse motivo que vocês vão ter que preencher um novo formulário digital. Tá bom? Muito obrigado. Daniel, desculpa. Você sabe o título desse e-mail? Porque eu acho que eu não recebi. Não, como é a fundação que vai encaminhar, e eles fecham às 5 horas, eu acho que eles vão encaminhar amanhã. Ah, tá. É só porque a gente recebe tanto e-mail e é uma coisa tão importante, aí se tivesse o título, ou alguém, se alguém tiver o título, ajuda pra caramba na hora de localizar. Não, e eu agradeço a disponibilidade e agradeço quem puder responder com a maior urgência possível, porque a gente quer comprar o quanto antes as passagens para garantir as passagens e também para conseguir o menor preço. Ah. Então, por isso da nossa urgência em que vocês preencham esse formulário. Boa tarde, Daniel. Quem fala aqui é Thiago Trindade, do Setur, da Thiago, Rural do Rio de Janeiro. Eu ia falar contigo. O teu login já foi encaminhado para ser inserido no Moodle, só que às vezes demora 1 ou 2 dias. Desculpa, tá. Por conta desse prazo aí que o senhor comentou, né? Aí eu fiquei um pouco preocupado. Tem um trâmite legal aqui para a gente inserir os alunos no Moodle, como você foi uma questão de troca de aluno, né? Então, a gente pede a paciência, tá? E a gente informa também a todos os demais colegas que a gente não vai mais aceitar mudança de alunos por causa de todos esses trâmites burocráticos, tá? Então, você, no caso, foi o último aluno que a gente conseguiu trocar e aí a gente não consegue mais. Aí, Thiago, a gente vai te encaminhar. Você não deve ter recebido esse e-mail que a gente está conversando, né? Então, Não. Peguei no repasse do colega. Tá, eu vou encaminhar para você esse e-mail tanto do... pois é. A gente vai ter Muito obrigado. Não, mas obrigado, viu, Thiago? Alguém tem mais alguma dúvida? Se quiserem aproveitar o momento. Agora é só guardar o e-mail e parabenizar toda a equipe. Né? Estou muito satisfeito em fazer esse curso. Eu acho que vai ser mais uma aprendizagem. Eu só tenho que agradecer a toda a equipe, aos professores, tutores e ao próprio material também. O material está me ajudando muito. Então, parabéns a todos. Bom, obrigado. Te agradece. Obrigada. Isso, coisa boa. Que aproveitem, que desfrutem. Eu vou encerrar a gravação, então. A gente agradece. Se quiser fazer uma última fala, né? Não, acho que é isso. A última fala do professor Luiz. Agradecer enormemente, né, a aula, a presença, né, de todos os alunos e alunas aqui. Fantástico. Quem depois quiser espiar de novo, rever alguma parte, logo teremos a gravação lá na sala. Já temos a gravação da web da semana passada. E semana que vem, lembrando, temos a nossa última web aqui do módulo 1. Aí vocês entram nesse período agora de finalizar as atividades avaliativas e se preparar lá para a ida a Brasília. É isso aí, muito obrigado a todos. Obrigado, professora Ana, Daniel, pelo suporte, a todos os colegas, a Tati, né, que nos ajudou até aqui, as professoras Márcia e Patrícia também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.